graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, sejam com cada coração. Somos bem-vindos à presença do bom Deus neste dia que o Senhor fez, que Ele mesmo estabeleceu, para que nele gozássemos de um verdadeiro encontro com o nosso Criador. Estamos na presença do Deus vivo, tomando parte juntos no culto que é seu, culto que somente a Ele é devido, pois é o Deus único e verdadeiro, culto que a Ele tributamos com alegria, cantando o glorioso nome do Senhor, que é Santo, Santo, Santo. Convido você a entoarmos juntos, portanto, o cântico de número 37 do Inário Novo Cântico, o Santo Nome, sendo nele dirigidos pelas nossas irmãs, a pianista e organista Gisele Santana, a maestrina e soprano Helen Heinzle. Cantemos. Baixemos a cabeça, fechemos os olhos, elevemos os corações ao alto em oração. Senhor, nosso Deus, em Tua santa presença nos vemos congregados, no mover do Santo Espírito e em o nome de Jesus. Em espírito e em verdade tomamos parte no culto do Senhor, fazendo com sinceridade de coração e tributando-te, ó Deus, toda a adoração e todo louvor que te são devidos, pois Tu és o Senhor, Tu és o soberano de todo o universo, o Criador e o firme amparador da realidade das nossas vidas. Em Ti temos crido, sem jamais nos vermos frustrados, pois és fiel. Te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que operas nas nossas vidas e nas vidas daqueles que nos cercam, e de modo muito especial pelo dom da salvação, que em Ti logramos encontrar na obra de Cristo Jesus, o Teu Filho, o nosso Salvador. Em nome de quem oramos, bendizendo-te em todas as coisas. Amém, Senhor.
Convido você a lermos juntos o salmo deste domingo, o salmo indicado pelo lecionário cristão para este 22º domingo do tempo comum. É o salmo de número 26. Abra comigo a sua Bíblia, portanto, no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no salmo de número 26. Vamos proceder à leitura deste salmo de Davi, que nos fala assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei ao Senhor. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Tocados pela palavra do Salmo de número 26, somos convidados a um tempo de contrição, tempo de recolhimento, tempo em que nos colocamos a sós perante o Senhor, fazendo-lhe a confissão dos nossos pecados, recebendo dele renovada graça e perdão. Vamos apresentar-lhe também os nossos motivos de súplica e intercessão. Vamos orar pelos nossos queridos. Vamos rogar pelo derramamento da graça do Deus misericordioso. Se você puder, onde está, dobre os seus joelhos e poste-se assim perante o trono da graça do Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, Pai bendito, aos teus pés nos quedamos prostrados, colocando nas tuas mãos os nossos corações e com eles a confissão dos nossos pecados. Sabemos, Senhor, que somos pecadores e que carecemos do teu perdão, para que em nós haja vida, a vida que só tu podes comunicar àqueles que queres. Portanto, Senhor, rogamos-te pela tua misericórdia, a fim de que uma vez mais sejamos renovados na tua graça e lavados no sangue do bom Cordeiro, nos tornemos alvos como a neve, purificados de toda a mancha, sendo habilitados a toda sorte de boa obra no agir do teu Espírito, em o nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Derrama sobre nós o teu favor e toca, ó bom Deus, com ele todas as áreas do nosso viver, pois carecemos de ti por inteiro. Carecemos da tua bênção, Senhor, no âmbito das nossas famílias e dos nossos relacionamentos. Carecemos da tua bênção no âmbito do trabalho, dos estudos. Carecemos da tua bênção no campo da saúde, maiormente nestes dias tão difíceis que temos atravessado. Carecemos da tua bênção sobre os corações quebrantados, sobre todos aqueles que ora pranteiam a ausência de um ente querido, sobre os corações enlutados, sobre aqueles que acham-se vergados pelas duras adversidades e intempéries desta vida. Carecemos da tua bênção sobre nós, enquanto igreja que somos, sobre esta comunidade de fé,
sobre esta instituição, sobre esta Igreja do Senhor Jesus que foi plantada neste bairro de Copacabana e que tem permanecido de pé e firme, sendo sustentada no poder do Teu Espírito, segura na Tua boa mão. Pedimos-te ainda, Senhor, pela Igreja que foi enviada aos quatro cantos deste mundo, este povo que é Teu, que está para além das denominações religiosas, povo que se chama pelo Teu nome e que foi comissionado para ser sal e luz num mundo carente de luz, marcado pelas trevas, carente de vida, assolado pela sombra da morte. Ajuda-nos, Senhor, a darmos cumprimento a este mandato que é Teu, vivendo assim para glorificar-te e para o serviço à causa do Teu reino. Dirige-nos pelos caminhos que são Teus, por veredas de vida e justiça, de maneira agradável aos Teus olhos, e que assim, Senhor, em nosso viver, Tu sejas glorificado e a Tua vontade se cumpra, assim na terra como nos céus. Esta é a nossa oração, feita no nome santo do Cristo Jesus, o Salvador bendito. Amém, Senhor. Ainda nesta atmosfera de contrição, nós ouvimos o canto do coro Aidéa Moraes. Esperei no meu Senhor, num arranjo de Rob Roy Peary sobre peça de Felix Mendelssohn Bartholdy, importantíssimo compositor do século XIX, nas vozes do nosso coral, com um acompanhamento primoroso da nossa querida pianista e organista Gisele Santana, a direção geral da maestrina Helen Heisley e a belíssima edição do nosso querido irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coral. Senhor, meu Senhor, Ele a mim se inclinou e ouviu meu clamor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esta tem sido a nossa experiência com Deus, pois Ele é fiel. E nesta hora, por meio do ato do ofertório, damos testemunho do seu cuidado, do seu sustento, do seu provimento às nossas vidas. Para participar deste momento com toda a segurança, nestes tempos de pandemia e isolamento social,
você deve se utilizar dos meios digitais. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da conta corrente da nossa igreja, para que faça assim a sua transferência, o seu depósito, do seu dízimo, da sua oferta e não fique de fora, pois este é um ato de culto e que na nossa tradição representa a nossa gratidão ao Deus providente, o nosso compromisso com o sustento à causa do seu reino. Vamos orar e consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas encaminhados à igreja. Senhor Deus, Pai bendito, tudo vem de Ti e tão somente do que é Teu te damos. Nossos dízimos, nossas ofertas dão expressão ao nosso sentimento de profunda gratidão por tudo aquilo que tens realizado nas nossas vidas, pois mediante o teu agir nada nos tem faltado. Permanecemos de pé e de pé permanece também a nossa igreja, esta nossa instituição, a que tanto amamos. Rogamos-te, Senhor, que abençoes os dízimos e as ofertas encaminhados por teu povo à igreja, aos seus cuidados, que nas tuas mãos esses recursos venham a multiplicar-se, a prosperar, servindo ao prosseguimento desta obra que é tua e não de homens, mas para a qual fomos chamados mediante a tua graça para conosco. Rogamos tua bênção e o fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Convido você a cantarmos juntos, tomados por este espírito de gratidão ao Deus que nos tem assegurado a vitória a cada desafio em o nome de Jesus. Sempre vencendo. É o cântico de número 49 do Inário Novo Cântico. Nele, somos dirigidos pelas nossas irmãs Gisele Santana, pianista e organista, Helen Heinsley, nossa maestrina e soprano. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ele o Supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Convido você a abrirmos juntos as nossas Bíblias agora no texto da nossa reflexão. E ele está no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Abra comigo a sua Bíblia, portanto,
no Novo Testamento, no primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Nós vamos ler em Mateus 25, do verso 14 ao verso número 30. Estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25, lendo desde o versículo 14 ao versículo de número 30. Um texto muito conhecido, que conhece paralelo no Evangelho de Lucas, a chamada parábola dos talentos. Jesus muitas vezes se utilizou de parábolas, histórias extraídas do cotidiano das pessoas do seu tempo, para ilustrar a mensagem do reino de Deus. E esta é uma das suas parábolas mais célebres, mais conhecidas, que visa provocar-nos reflexão acerca de nossas próprias atitudes perante o tempo que estamos vivendo hoje. E qual é este tempo a que me refiro? Ora, o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele já veio, já esteve entre nós e já legou-nos algo sobremodo precioso, mas aguardamos o seu retorno, a sua parousia, por assim dizer, e é ilustrando esta realidade que esta parábola chega a nós. Eu convido você a manter a sua Bíblia aberta, se puder fazê-lo, em Mateus, capítulo 25. Olharemos para os versos de número 14 a 30, mas não faremos a leitura de uma só vez. Faremos em parte. À medida em que avançarmos na reflexão, avançaremos também sobre o texto. Para este primeiro momento, quero convidar você a dirigirmos os olhos aos 2 primeiros versículos do texto. Estamos em Mateus 25, apreciando os versículos 14 e 15, que nos falam assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Temos, portanto, a figura de um patrão, de um senhor, uma vez que este homem a que se refere a parábola tem servos a seu serviço, empregados. E neste patrão, neste senhor, nós vamos reconhecer a figura do nosso próprio Senhor. Ao passo em que nos seus servos reconheceremos a figura de nós mesmos, mordomos, responsáveis por aquilo que o próprio Deus, o nosso Senhor, confiou a nós. É muito interessante observarmos aquilo que este Senhor confiou aos seus servos nos termos da parábola. A parábola se refere a talentos. E nós conhecemos esta palavra, segundo o seu uso corrente na língua portuguesa, para evocar a realidade dos dons, das habilidades especiais que cada um carrega consigo. Mas, em sua origem, a expressão talento remonta a uma unidade de valor. Veja, se nós fizermos uma atualização destes valores, poderemos compreender melhor aquilo que este Senhor está confiando aos seus servos. Segundo o texto, a cada um deles é dada uma certa quantia de talentos. Ao primeiro, 5 talentos. Ao segundo, 2 talentos. Ao terceiro, 1 talento. Quanto vale 1 talento? Eu digo a você, 1 talento seria o equivalente a 6.000 denários. Bom,
Se não sabemos quanto vale um denário, a informação não nos vale grande coisa. Mas eu digo a você, 6.000 denários seria o equivalente a 18 anos de trabalho acumulados. A renda de um trabalhador ordinário, cumulada após 18 anos, equivaleria a 6.000 denários. 6.000 denários seria, portanto, o equivalente a um talento. Note você que a quantia confiada a cada servo não é meramente uma quantia de valor, uma quantia de bens. Pode ser identificada como um verdadeiro tesouro. E esta é uma primeira lição que vamos extraindo do texto. A todos os servos o Senhor confia um tesouro, a cada um deles, tanto ao primeiro, que recebeu 5 talentos, quanto ao segundo, que recebeu 2 talentos, quanto ao terceiro, que recebeu 1 talento apenas. Este 1 talento equivaleria a 100 moedas de ouro, ou, em outros termos, 20 quilos de ouro. Note que mesmo a quantia dada a este está longe de ser desprezível, muito pelo contrário. O terceiro, 100 moedas de ouro. O segundo, 200 moedas de ouro. O primeiro, 500 moedas de ouro, 100 quilos do metal mais precioso de todos que há. A cada um dos servos foi dado um grande privilégio, ter nas mãos, sob o seu cuidado, um verdadeiro tesouro. É bem verdade que a cada um uma quantia diferente, porque a cada um é dado, diz o texto, segundo a sua própria capacidade. Mas nenhum dos servos ficou sem a sua porção, e a nenhum deles foi dada coisa sem valor. A todos quantia de valor sobremodo elevado. Isto é muito ilustrativo daquilo que Deus realiza nas nossas vidas, daquilo que Ele tem confiado a nós neste tempo que estamos vivendo, este tempo de espera, pois assim como aquele Senhor outrora partiu, tendo confiado os seus tesouros aos servos seus, assim também o nosso Deus foi assunto aos céus na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, havendo-nos confiados tesouros cujo valor não se pode medir e que em muito excedem o valor do ouro, da prata e das joias preciosas. Este primeiro ponto nos é dado, portanto, a título de lição e reflexão. A todos os servos do Senhor, o Senhor confia um verdadeiro tesouro. Mas o texto não para aí, prossegue e tem algo mais a nos falar. E eu convido você agora a examinarmos os versículos de 16 a 18. Vamos fazer a leitura do texto para meditar naquilo que ele nos tem a dizer. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Se num primeiro momento o texto nos ensinou que a cada servo foi confiado um tesouro, neste segundo momento, vamos nos dando conta de que a cada servo foi dado também um tempo, um prazo,
para a gestão, a administração dos recursos confiados a cada um. Veja, trata-se de um tempo de espera, um tempo pela espera da volta do Senhor que partiu. Ilustrativo do tempo que vivemos hoje, pois aguardamos também a volta do nosso Cristo. E o tempo da espera pelo retorno do Senhor é um tempo oportuno para a prática da economia. Economia vem do grego, da junção dos termos oikos e nomos. Oikos significa casa, nomos significa regra. Economia tem a ver com a gestão da casa, ou antes, dos seus recursos. É conceito afim aos conceitos de mordomia, de despenseiro. Somos nós, tal qual aqueles servos, mordomos e despenseiros dos tesouros confiados a nós pelo nosso Senhor. Observe a prática econômica daqueles servos. Você verá que ela difere dos dois primeiros para o terceiro. Segundo o texto lido, os dois primeiros servos, o que recebeu 5 talentos e ainda o que recebeu 2 talentos, lançaram mão dos recursos sob os seus cuidados e investiram estes recursos, negociaram estes recursos, trabalharam estes recursos a ponto de multiplicá-los, duplicando-os. Já no tocante ao terceiro servo, o seu proceder foi diferente. Ele abriu uma cova, cavou um buraco na terra, escondeu ali o tesouro que lhe fora confiado pelo seu senhor e deixou-o lá, não mais mexeu nele. Note que estas atitudes econômicas visam ilustrar as nossas próprias atitudes, as possibilidades de ação que temos perante nós, dada a responsabilidade que nos foi outorgada. Mas estas atitudes não receberão todas elas uma mesma resposta, uma mesma apreciação por parte do Senhor. E é isto que vamos perceber agora, desde o verso 19 em diante. Apenas recapitulando. Percebemos num primeiro momento que a todo servo é dado um tesouro, e isto fala-nos a nós, a nossa própria realidade perante o Senhor das nossas vidas. Percebemos num segundo momento que a todos os servos foi dado um tempo para administrar os recursos sob seus cuidados. E isto reflete a nossa própria atuação, nossa economia perante a vida, diante de Deus, no tempo de espera que se chama hoje. Mas agora vamos observar o que aquele Senhor espera dos seus servos, que atitude é esperada deles, porque esta é a terceira lição do texto. De todos os servos é esperada uma atitude. Acompanhe comigo a leitura que faço desde o versículo 19 em diante. Ele nos fala assim: depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor.
As palavras daqueles dois servos não trazem explicações sobre o modo como agiram. No máximo, revelam certo orgulho, até mesmo no bom sentido da palavra. E o patrão, por sua vez, aquele senhor, mostra-se satisfeito com ambos, elogiando a sua conduta. É nítida a aprovação do patrão para com os seus dois servos. Ambos são aprovados perante o seu juízo. E note você que recebem a mesma resposta. Os servos têm igual valor, sua conduta tem igual significado perante o patrão, e isto se reflete no fato de que ambos recebem a mesma recompensa. Isso nos evidencia que a quantia que trazem em mãos é secundária, já que o primeiro trouxe 5 talentos extras, ao passo em que o segundo apenas 2. Ora, esta diferença não é levada em conta, porque aquele patrão não está preocupado com a multiplicação dos seus bens, mas antes com a atitude fundamental que os seus servos demonstram para com o tesouro que lhes fora confiado. O que importa não é quanto ganharam, nem mesmo o que ganharam, mas sim o que fizeram, a postura que assumiram perante a grande distinção que seu Senhor lhes fez confiar sob seus cuidados os seus tesouros. Quem é o servo bom e fiel nos termos da parábola lida? É aquele que, tomando nas mãos os recursos que lhe foram confiados pelo seu Senhor, se lança a trabalhar sobre os mesmos com dedicação e ardor, com zelo. Veja você quão diferente é a apreciação quanto à conduta do terceiro servo. É isto que vamos perceber a partir do versículo 24, para cuja leitura eu convido você agora. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, eis, aqui tens o que é teu. O terceiro servo fala de receio, e a palavra que aqui traduzimos por receio evoca a realidade do medo. Agiu movido por medo e trouxe explicações quanto ao seu proceder. Sua atitude visava assegurar-se quanto ao futuro, garantindo o que já tinha consigo. Ao invés de se expor, preferiu se esconder. Ao invés de arriscar-se, buscou salvaguardar a si mesmo. Sua atitude medrosa, retraída, revela egoísmo. E ainda, uma visão muito distorcida acerca do seu Senhor, porque lança acusações sobre os mesmos. Você reparou no texto? Ceifas onde não semeaste, ele diz, como a dizer, colhe aquilo que não plantou. E ainda, ajuntas onde não espalhaste, ou seja, queres ajuntar o que não distribuíste. Quão injusto! Chega a ser insultuoso. E por isso, sua resposta não poderia ser positiva de forma alguma, mas é grave censura, como se vê a partir do versículo número 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei
e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Ah, servo mau e negligente! A palavra aqui traduzida por negligente evoca a realidade da preguiça. Este é o veredito que pesa sobre aquele que agiu norteado pelo medo e pelo egoísmo. É mau e preguiçoso. E agiu de maneira totalmente inapropriada a este tempo de espera que vivenciamos eu e você também, pois este não é um tempo que possa ser desperdiçado com passividade, com preguiça. Este não pode ser um tempo de medo, um tempo de enterrar talentos, de sepultar tesouros. Este tempo de espera, o tempo que a igreja vive hoje, aguardando o retorno do seu Senhor, é um tempo para a proatividade, para o trabalho feito com ardor. É um tempo de intrepidez para nós que esperamos sabendo em quem esperamos. É um tempo de oportunidade. Veja você quão grave é a sentença que pesa sobre aquele terceiro servo, servo mau, negligente, preguiçoso, medroso e egoísta. Diz-nos o versículo 28, palavra dada por aquele Senhor: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Nela se cumpre aquilo que é dito por Jesus no Evangelho de João, capítulo 12, verso 25, quando fala-nos o Cristo: quem ama a sua própria vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Uma palavra de censura contra o egoísmo. Aquele que quer resguardar-se, que nega-se ao chamado ao serviço, este perde a vida por completo. Porque a vida, como nola propõe o Evangelho de nosso Senhor, só pode ser vivenciada em sua plenitude com liberalidade, desprendimento, desapego, generosidade. Quem odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. E ainda, no versículo 29 da parábola que estamos lendo: porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, diz o verso 30, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A parábola trata das exigências do reino àqueles que aguardam pela volta do Senhor. Ela fala de mim e de você, fala da realidade da igreja neste mundo em que se move, neste tempo que se chama hoje. A parábola trata das exigências do reino para o tempo da espera. Aprendemos com ela que a todos nós foi dado um tesouro. Isto nos fala dos recursos e das responsabilidades que Deus tem confiado a cada um dos seus filhos. Mas a parábola nos fala que a todos nós foi dado um tempo de oportunidade para a atitude proativa, o trabalho e a intrepidez. Mas a parábola nos fala que de cada um de nós é esperada uma atitude de resposta à graça sobremodo maravilhosa que Deus tem dedicado a nós. A atitude de valorizar e trabalhar os recursos que o Senhor nos confiou. Seja esta a realidade das nossas vidas. Lancemo-nos a esta boa obra
e que aquilo que Deus colocou nas nossas mãos venha a multiplicar-se para a alegria do Altíssimo, o crescimento do seu reino e a bênção de muitos. No poder do Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão seminarista Gerson Neto preparou-nos também uma palavra para nossa edificação espiritual. Vamos ouvi-lo, ele nos fala da parte do Senhor. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, versículo 24, diz assim: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não há quem não admire Jesus, não há quem não goste dele. Mas Jesus não nos convida somente a admirá-lo, a olhá-lo de longe. Ele nos convida a segui-lo. E quais são essas marcas do discípulo? A primeira marca é que o discípulo deve negar a si mesmo. Não dá para seguir a Jesus e servir ao próprio ego. A primeira coisa que morre num discípulo é o próprio ego, é a própria vontade. Nós morremos para nós mesmos, para que nós possamos seguir a Jesus. A segunda marca é que devemos tomar a nossa própria cruz. A jornada do discípulo não é fácil, ela passa por sofrimento, por transformações. Nascer de novo e ser transformado é um processo que dói. E por si só, já é uma cruz que nós temos que carregar. E além disso, nós temos que seguir ao Mestre. Ser discípulo envolve necessariamente movimento. Não dá para ficar parado e seguir a Jesus. Ele nos chama para sairmos da multidão que simplesmente observa de longe e ouve seus ensinamentos sem praticar. Ele chama a gente para sair dessa multidão e segui-lo. Se alguém quiser vir após mim, ele te convida a sair da multidão, meu irmão, minha irmã, e a segui-lo. Que Deus te abençoe e que dê uma ótima semana. Nosso departamento de crianças continua também atuante e frutuoso no seu labor. Nós vamos acompanhar um pouquinho do trabalho feito ao longo desta semana. Teremos um momento de leitura da Palavra de Deus, sendo conduzidos nele pelo nosso pequeno Bento Batista Costa. Teremos também uma oração na qual seremos dirigidos pelo João Pedro Paes Leme. E todo esse material do Departamento de Crianças tem sido editado com muito carinho e um gosto primoroso pela nossa jovem Flávia Fremont, membro do nosso grupo de adolescentes. Vamos acompanhar todo esse trabalho, vamos participar dele em espírito e em verdade, junto aos nossos pequeninos. Hebreus 11:5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Obrigado, Senhor, por essa lição aprendida pelos professores e pela nossa igreja e família. Agradecemos a semana que passou e que te pedimos força e fé para seguir em frente. Que a cura do Covid venha logo. Em nome de Jesus. Amém. O Conselho da Igreja traz uma palavra acerca das providências que tem tomado no cuidado com o nosso patrimônio. A nossa igreja é uma igreja que tem um patrimônio privilegiado, porém de manutenção cara e complexa. E temos dedicado a isto grande parte das nossas atenções, aproveitando esse tempo em que a igreja está fechada e sem atividades presenciais para dar conta de todos esses trabalhos que precisam ser realizados. Neste momento, o Conselho está atuando junto ao nosso edifício de educação cristã. Essa edificação que fica sobre o Salão Social Reverendo Paulo César. Estamos trabalhando na sua fachada, que está muito deteriorada, com muitas marcas de infiltração, com resíduos de antigas instalações que já não estão operantes, mas estão lá, feios e que prejudicam
tanto o nosso ambiente, inclusive oferecendo-nos risco de queda de material e outras coisas decorrentes daí. Nós estamos trabalhando também na parte interna do edifício, atacando simultaneamente 2 dos seus pavimentos, o primeiro e o segundo. Ao final desse trabalho, acreditamos que teremos salas novas para acomodar diferentes frentes de atuação. O nosso departamento de crianças, o departamento de adolescentes, nossa oficina musical de adolescentes e jovens, a oficina de costura Alice Costa Marques. Esse trabalho é um trabalho demorado, mas que está sendo feito da maneira mais otimizada que podemos. Estamos trabalhando para, dentro de 3 semanas, entregarmos o resultado para a igreja, que certamente se alegrará ao ver tudo isso que tem sido feito, pois é para a glória do Senhor e a bênção do seu povo. Para que esse trabalho tão necessário continue e seja exitoso, contamos com o compromisso de cada membro, que deve se manter fiel na remessa do seu dízimo e sua oferta, assegurando os recursos para que a obra seja executada e concluída a contento. Deus nos abençoe, sigamos com fé, em nome de Jesus. O Conselho da Igreja tem ainda uma palavra acerca da pandemia e das providências que temos tomado com relação à mesma. O Conselho designou uma comissão de 12 membros, uma comissão de caráter multidisciplinar, ou seja, congregando irmãos com diferentes competências e representando diferentes segmentos da igreja, para refletirmos juntos sobre a crise e para que esta comissão auxilie o Conselho na tomada de decisões, especialmente no tocante ao processo de retomada de atividades presenciais. Tendo se reunido na semana que passou, o Conselho decidiu, por unanimidade dos seus votos, não reabrir a igreja durante o mês de setembro. Esta decisão está consoante o parecer da comissão, que nos seus 12 membros expressou o mesmo sentimento. Entende o Conselho que o momento ainda não é propício para que com segurança venhamos a retomar as nossas atividades, tendo proveito nesse processo de retomada. Convém esperarmos um pouco mais. A situação tem sido apreciada pelo Conselho e pela Comissão em conjunto nos seus muitos pormenores. Estamos atentos às notícias, aos dados estatísticos, enfim, quando chegar o momento, saberemos e faremos essa retomada com toda a cautela que as circunstâncias presentes exigem de nós. É necessário paciência e sabedoria, e que Deus continue a nos dirigir nesse mover até lá. Peço a você que continue atento aos nossos canais digitais, através da nossa página no Facebook, do nosso canal aqui no YouTube, dos nossos grupos de WhatsApp, nosso perfil no Instagram. O Conselho tem falado por todos estes meios, e quando estas resoluções se modificarem, você ficará sabendo. Acompanhe tudo com atenção, em oração. Sigamos com fé. Deus nos abençoe. Chegamos ao final de mais uma celebração e eu convido você a fazermos juntos a oração que aprendemos com o Senhor Jesus, a oração do Pai Nosso. Fechemos os nossos olhos e levemos os corações ao alto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e eternamente. Amém.